câncer de colo de útero, que é uma doença, como eu já te disse, que afeta a região do colo uterino e está localizada no inferior do útero e é causada pela infecção persistente do vírus HPV. Você já deve ter ouvido falar de HPV. Tem gente que teve até o diagnóstico e nunca tratou. A gente vai entender que isso é um crime, porque vira câncer. O câncer de colo de útero é considerado um dos tipos de câncer mais comuns entre as mulheres em todo o planeta, mas também é uma das doenças mais preveníveis. E hoje a gente recebe o cirurgião oncológico, Dr. Rafael Leite, e é ele que vai conversar com a gente sobre a doença, sobre principalmente a prevenção e os tratamentos. Doutor Rafael, seja bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Eu agradeço o convite. Muito bom te receber para tratar desse assunto sério, né? Que as mulheres ouvem tanto falar e algumas ainda não pararam para prestar atenção no quão sério é a situação, né? A gente está falando de um câncer aí que o INCA soltou previsão para o triênio de 2023 a 2025 de mais ou menos 15 mil novos casos. E é um câncer que é extremamente prevenível, né? A gente tem tanto formas de você fazer detecção precoce desse câncer, quanto a vacina a vacina contra HPV que permite que a gente consiga evitar o desenvolvimento de novos casos. Então a gente está falando de um câncer que a gente tem tudo para combater, mas que ainda continua sendo um dos cânceres ginecológicos mais prevalentes no nosso país. Pois é, aí gente, eu vou falar para vocês, isso é negligência. Isso é falta de amor próprio, não é possível. Aí você fala assim, Cláudio, não é, eu estou tentando marcar um ginecologista faz tempo. Às vezes a gente quer assim, eu quero marcar, quero para amanhã. E às vezes demora mesmo pelo SUS, às vezes demora até 3 meses para você conseguir a sua consulta com o ginecologista. Marca hoje, porque se você ficar nessa, só tem para daqui a 3 meses e não marcar, você nunca vai. Então marca agora, porque senão vão passar 3, 6, 9 meses, 1 ano, 2 anos e você não foi. E é simples, a gente detecta como, porque já que é prevenível, vamos pensar aí como é que a gente pode prestar atenção que está começando ou talvez vá começar. O exame que a gente tem, a arma que a gente tem mais simples para contar para detecção precoce, para rastrear lesões que ainda não se tornaram neoplásicas, ainda não viraram propriamente dito um câncer, é o Papa Nicolau, que é um exame de fácil acesso, é um exame que tem disponível na rede pública, que tem disponível na rede privada, é um exame simples e barato e que, utilizado de forma correta, auxilia a gente tanto na detecção precoce quanto no rastreio de novos casos. Tá vendo só? Percebeu ali que tem um HPV, tem que tratar. E como é que é o tratamento? Então, a gente não tem uma medicação específica para tratar o HPV. Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente tem a vacina como método de prevenção, né? A vacina aplicada, né, entre meninas e meninos de 9 aos 14 anos de idade, o objetivo é que seja mesmo aplicada antes da exposição sexual. A gente está falando de uma doença sexualmente transmissível. O vírus HPV é um vírus que é transmitido sexualmente. Então, o ideal é que essas crianças, esses adolescentes sejam submetidos, né, sejam expostos à vacina antes do primeiro contato, antes da primeira relação sexual. E a gente tem as formas de rastreio, né, o Papa Nicolau para rastrear lesões, e o que a gente vai tratar é a lesão causada pelo HPV. Eu não tenho uma medicação específica que vai combater o vírus. Porque essa lesão, que é como se fosse uma verruguinha, não é? Isso. Que pode virar um câncer? A gente tem diferentes tipos de lesões. A gente tem os condilomas, que são as lesõezinhas, verruguinhas que podem aparecer no colo do útero, no homem pode aparecer no pênis. Na região ano-retal também a gente pode encontrar lesões que são causadas por alguns dos tipos de HPV. E a gente tem as lesões que são mais perigosas para se tornarem câncer propriamente dito, e aí no caso do colo de útero, a gente está falando da neoplasia intraepitelial cervical, que já é o efeito do HPV, já tem mutações naquela célula causada pela presença do HPV, mas que é uma lesão que ainda não é invasiva, portanto não é um câncer. E o que a gente vai tratar é essa lesão, é o NIC. E tratando essa lesão, a chance disso virar câncer fica zerada? A gente consegue resolver o efeito do vírus, a gente conseguiu tirar essa lesão. Lesões muito iniciais, às vezes o próprio organismo consegue combater, então em alguns casos a gente acompanha. Lesões um pouco mais avançadas, mas que ainda não são câncer propriamente dito, a gente vai tratar a lesão.
né? Tratada a lesão, conseguindo retirar essa lesão com margem livre, a gente começa um período de acompanhamento, tá? Podem surgir novas lesões? Podem surgir novas lesões, porque não necessariamente o seu organismo conseguiu eliminar o vírus HPV. Então, a gente faz esse acompanhamento também e a gente tem exames, tem métodos moleculares para tentar detectar a presença ou não do vírus, para saber se a gente conseguiu eliminar o vírus ou não. Perfeito. Você disse que o ideal é que as crianças sejam vacinadas, né? Que isso seja feito antes de iniciar a atividade sexual. Mas pessoas que já têm uma atividade sexual, mas não têm o vírus, podem ou devem se vacinar? Também podem se beneficiar, né? A gente tem indicações aí até 45 anos de idade, tem alguns critérios que a gente precisa considerar, se tem imunodepressão ou não. Mas adultos até 45 anos de idade também se beneficiam da vacina. E o mais interessante, mulheres que tiveram NIC, por exemplo, também vão se beneficiar da vacina. Mulheres que tiveram o quê? O NIC, que é essa lesão pré-neoplásica, essa lesão que ainda é o efeito do HPV, mas que não é o câncer propriamente dito. Essas mulheres também vão se beneficiar da vacina pelo vírus HPV. Porque a gente ouve muito falar que as meninas têm que se vacinar, que os meninos têm que se vacinar. Mas será que se a gente fizesse uma conscientização de que todos poderiam e deveriam se vacinar, não era melhor para fazer a prevenção? Até um determinado nível de idade a gente tem benefício. A partir disso, a gente já começa a sair, inclusive, do pico de maior incidência desse tipo de câncer. Então, por isso que a gente não tem indicação para pessoas acima de 45 anos. Sim, mas até 45 anos seria mas bom, né? Mas para essa população, sim, a gente tem benefício. Pois é porque eu estou te perguntando isso porque a gente não ouve ninguém falar assim, você é jovem, você é mulher adulta, vai vacinar. Não, a gente só ouve falando das crianças, né? E eu queria entender, assim, muita gente nessa população feminina já está contaminada com HPV e por isso que a vacina não é tão divulgada para essa faixa etária que já iniciou sua atividade sexual? A gente precisa entender que quando a gente está falando de campanha populacional, a gente está falando de uma política pública e essa política pública é baseada naquilo que vai ter mais efeito a nível populacional, tá? Então, neste sentido, a gente acaba indicando para crianças e adolescentes a vacinação. Isso não significa que pessoas adultas com determinados critérios não tenham benefício em receber a vacina, mas elas não entram no critério do Ministério da Saúde como grupo populacional que vai ter um grande benefício. Ou seja, ela não consegue tomar essa vacina de forma gratuita? Não necessariamente, dependendo da faixa etária. A partir mulheres até 45 anos de idade que têm imunodepressão por algum motivo, por exemplo, elas vão conseguir tomar na rede pública essa vacina, mas aí tem critérios específicos que a gente precisa seguir. Entendi. Mas eu te perguntei se tem muita mulher infectada com vírus da HPV sem saber? Tem como, não sei se existe essa pesquisa, se vocês têm esses dados? O vírus HPV é um vírus extremamente prevalente na população, né? A gente está falando de um vírus que acomete cerca de 40% da população. E aí o que é mais difícil a gente saber, quem é a pessoa que vai eliminar o vírus, quem é a pessoa que o vírus vai ficar quietinho e quem é a pessoa que o vírus está quietinho, teve uma queda de imunidade, em algum momento isso começa a se manifestar. Isso não só pensando em câncer de colo de útero, pensando também em acometimento de outros sítios, né? O HPV também é responsável, também é uma causa para câncer de canal anal, para câncer de cavidade oral, para câncer de pênis. Então, a gente tem outros sítios, né, outros lugares onde esse mesmo vídeo também vai ser um causador de câncer. Olha aí, outro alerta importante, assunto super delicado, que a gente também não vê quase ninguém falando. Mas o fato é que muitos homens percebem que tem alguma coisa diferente, às vezes até a tal da verruguinha, e fica na sua, né? E aí tem relação com parceiras diferentes, às vezes sem usar preservativo. E aí vai contaminando a mulherada toda porque acha assim, isso não vai dar nada em mim. Mas, então, essa verruguinha também pode virar um câncer de pênis. Pode dar. Em geral, a verruguinha, que é o condiloma, é causado por um tipo de HPV que leva a lesões benignas. O condiloma ele é uma lesão benigna. Mas isso não impede que essa mesma pessoa tenha outros sorotipos que são mais associados ao desenvolvimento de câncer. Então, sim,
Se a pessoa tem uma vida sexualmente ativa, tem histórico de doenças sexualmente transmissíveis, ela pode, sim, em algum momento ter sido infectada pelo HPV e isso levar ao desenvolvimento de um câncer no pênis, por exemplo. Tão sério, gente, mas tão sério. A gente precisa prestar atenção, a gente tem que confiar na medicina, entender que existem médicos super capacitados e, assim, perceber alguma coisa de diferente, tem que buscar ajuda, tem que buscar solução, né? E, de novo, falei da palavra do dia que amar tem a ver com ação. Amar as pessoas, pelo amor de Deus. Você não pode achar que tudo bem ter parceiras variadas, né? E vai contaminando todo mundo pela madrugada. Não pode ser assim. Acho que a questão é isso, é responsabilidade consigo e com o próximo, né? Então, se você tem alguma coisa que chame a atenção, se você tem algum comportamento que chame a atenção, esse comportamento precisa ser avaliado, essa lesão precisa ser avaliada, né? Relação sexual é uma coisa que precisa ser feita com responsabilidade, então sempre se proteger. Lembrar que quando a gente fala de proteção, do uso de preservativos e outras formas de proteção, a gente não está falando só de gestação, a gente está falando principalmente da transmissão de doenças. E a gente tem vivido aí, tem visto o aumento de várias dessas doenças sexualmente transmissíveis. A gente está falando hoje aqui do câncer de colo de útero e da sua relação com o HPV, mas a gente tem visto aumento do número de casos de sífilis, número de casos de HIV, número de casos de outras doenças sexualmente transmissíveis que a gente tem como evitar a transmissão, que a gente tem como diminuir, controlar novamente índices, mas a gente tem vivido esse aumento exatamente pela falta de cuidado consigo e com o próximo. Pois é. Olha, eu quero saber qual é a sua dúvida, a sua questão, manda lá no Instagram, no Vida Melhor Oficial, tá bom? Vida Melhor Oficial. E aí o doutor já responde. Lembrando que o doutor Rafael Leite é médico, cirurgião, ele pode responder as perguntas relacionadas ao aparelho reprodutor feminino, mas se tiver alguma dúvida para os homens, também você pode ajudar, né? Também posso ajudar. Então tá joia. E olha, a gente tá aqui na Rede Vida, né? E eu sempre falo sobre os valores do reino de Deus. E, gente, nada é assim, é porque Deus é chato, né? Coloca um monte de obrigação. Não. É porque aquilo que é certo vai dar consequência boa e certa. Por que o sexo é presente de Deus no casamento? Porque existe segurança ali, né? Agora, você fala assim, mas é que meus filhos, eles não estão nem aí. Instrua, converse, tem que ter conversa franca, tem que ter abertura em casa. Pai e mãe não pode ser distante de filho. Filho não pode mais ser educado pela rede social, pelo telefone. Esteja junto. Essa meninada, olha que dado terrível que o doutor Rafael trouxe pra gente. Está aumentando o número de casos de sífilis, que era uma doença que a gente já nem ouvia mais falar. Mas é em gente bem mais velha? Óbvio que não, em jovem que está fazendo o que não deve, da forma errada. Então, a gente precisa ter essa conversa mais franca e ficar bem perto dos nossos filhos mesmo, né? É isso mesmo. O dado que eu acho que mais preocupa é isso. A gente tem visto o aumento desses casos nessa população mais jovem, né? Que não viveu ou não pôde experimentar de alguma maneira como foi o passado, o surgimento, por exemplo, de doenças como AIDS e o início dos casos de HIV, a dificuldade que era, né, a evolução de casos de sífilis, que a gente sabe que pode evoluir para formas mais graves. Então, é exatamente essa população que tem aumentado o número de casos dessas doenças. E ninguém conversa sobre isso, e não tem uma campanha na televisão sobre isso, né? E foi como você falou, é uma geração que não vivenciou nada disso. Eu me lembro que quando começou a história da HIV, né, ficava todo mundo assim, apavorado. E foi tão benéfico por um lado, obviamente, que horrível por outro, mas porque chamou atenção para um cuidado que já estava esquecido. Tem perguntas sempre, vocês mandam as perguntas, vou até pegar meu celular, porque se tiver alguma outra depois pelo Instagram ou no meu, aí a produção me sinaliza e eu mostro para vocês. Mas vamos aqui primeiro, na nossa tela. A gente tem da Elisete, ela pergunta assim, quem fez esterectomia corre o risco de ter câncer de colo de útero?
Depende de qual foi a esterectomia que foi feita, né? A gente divide basicamente de uma forma bem simples a esterectomia subtotal, quando é retirado o corpo do útero, mas o colo do útero permanece. Essa paciente ela ainda tem chance de desenvolver câncer de colo de útero e também precisa continuar fazendo os exames preventivos, fazendo a coleta de Papa Nicolau anualmente. A paciente que fez esterectomia total, ela não vai ter mais o colo de útero, então ela não tem mais o risco de desenvolver câncer de colo de útero. Não significa que ela não possa ter outras lesões do trato ginecológico. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, não tem útero, mas vamos supor que ela foi infectada pelo vírus do HPV. Não pode ter câncer em outros lugares? Pode ter lesão, por exemplo, na vagina e ela acabar desenvolvendo um câncer da vagina, que também existe, né? Um câncer da vagina, um câncer da vulva, de outras. Caramba, hein? A gente nem ouve falar disso, né? A gente acaba... doutor? Não, graças a Deus, câncer de vagina ele é um pouco menos frequente. Câncer de vulva a gente vê com uma frequência um pouco maior do que o câncer de vagina, mas ele tem outros fatores associados e, em geral, a faixa etária também é diferente. Perfeito. Se você quer também mandar sua pergunta, fica à vontade. Vida Melhor Oficial, tá bom? Tamo de olho. Agora a próxima pergunta já vai para a tela, vamos ver, da Fátima. Quais os sintomas do câncer de colo de útero? Ele pode ser hereditário? É uma doença silenciosa? Câncer de colo de útero, em geral, se manifesta através de sangramento, pode ter um pouco de corrimento, o corrimento que a gente chama em água de carne, que é um corrimento um pouco mais avermelhado. Às vezes sangramento após relação sexual, então é aquela mulher que tem relação sexual e depois da relação sexual sempre tem um sangramentinho. A gente vai investigar e acaba encontrando lesão. Difícil, né? Porque as mulheres têm a menstruação, confunde um pouquinho, né? Pode confundir. Às vezes é aquela paciente que começa a investigar, por exemplo, já tive alguns casos assim. A paciente, na verdade, começou a investigar um sangramento uterino disfuncional e aí durante a investigação se encontrou a lesão que era a causa do sangramento. Em geral, esse sangramento do câncer de colo de útero, ele não tem relação com o período menstrual. Então, ela sangrou no momento que ela não deveria sangrar após uma relação sexual, sem relação com o período menstrual. Mas eu já vi casos, assim, em que houve uma confusão aí da própria paciente demorar um pouco aí atrás de investigar, porque acabou associando aí com o ciclo menstrual. Então, hereditariedade? Não é um câncer hereditário na maior parte das vezes, né? 75% a 80% das lesões pré-neoplásicas e dos cânceres de colo de útero têm associação com infecção por HPV. Então, esse é um tipo de câncer que tem uma correlação muito bem definida com um agente infeccioso. Perfeito. Vamos continuar. Obrigada, Fátima. A próxima é da Elaine. Fiz queimagem devido a uma feridinha no colo do útero. Tenho muitas chances de ter câncer de colo de útero ou não tem nada a ver? A gente precisa entender qual é a causa, né, o que levou você a fazer essa cauterização, essa queimagem que você pontua. Em geral, é um dos tratamentos que a gente acaba vendo para tratar essas lesões, esses NICs que eu pontuei, que são essas lesões pré-neoplásicas, né, essas neoplasias entreepiteliais cervicais. Se for esse o caso, você teve uma lesão, precisa continuar acompanhando para ver se esse tratamento resolveu ou não. Se não tiver resolvido, a gente precisa ver qual é o nível do problema nesse momento e tratar de forma adequada. Perfeito. Obrigada, Elaine. Vamos lá, a próxima pergunta já vai para a tela da Selma. Eu faço tratamento de HPV. Tem o risco de ter câncer de colo de útero? Depende de qual é a topografia que você teve, mas se for no colo do útero e você não conseguiu eliminar, ainda tem lá um NIC, eventualmente pode sim. Então a gente precisa fazer um acompanhamento continuado, não pode se perder esse segmento. Quando ela fala, eu faço tratamento de HPV, significa que ele é longo? Eu estou entendendo que ela fez um tratamento para uma lesão que ela teve e agora ela está em acompanhamento. Isso é o que eu consigo entender da pergunta. Como é que é o tratamento do HPV? Tem uma lesão, a pessoa tem o HPV, aí ela desenvolveu um NIC. Eu vou tratar o NIC, eu vou tratar o efeito da lesão. Tá? E como é que é esse tratamento? É queimar e acabou? Normalmente, se for um NIC, esse NIC a gente divide em 3 tipos. O mais inicial é o NIC tipo 1. Se for um achado inicial, às vezes a gente pode até acompanhar, porque tem uma chance de regressão de mais de 60%. Tá? NIC 2 para frente, eu sou obrigado a intervir, eu trato de alguma forma. Em geral, o tratamento que a gente faz chama conização. Eu tiro um pedaço do colo do útero,
com essa área afetada e o meu objetivo é retirar essa lesão com margem livre para 2 motivos. Avaliar se tem algum pontinho já que esse NIC já se tornou invasivo e, portanto, já é um câncer de colo de útero propriamente dito. E o segundo motivo é, eu retirando com margem livre, não tendo nenhum ponto de invasividade, essa lesão está tratada. A gente vai acompanhar. Esse acompanhamento, inicialmente, a gente faz consultas e exames a cada 3 meses, faz um primeiro acompanhamento em 3 meses, depois 2 a 3 acompanhamentos a cada 6 meses. Ficar tudo bem, não apareceu mais nenhuma lesão, volta para o segmento anual, Papa Nicolau todo ano. Então o tratamento é uma cirurgia? É um procedimento cirúrgico. Com anestesia no hospital, tudo? Exatamente. Você falou de NIC 1, NIC 2, isso tem a ver com aquele resultado do Papa Nicolau, grau 1, grau 2, grau 3? Aquele grau 1, grau 2, na verdade, é uma classificação da citologia, né? O que o Papa Nicolau é? Você vai lá, passa a espátula, você passa a escovinha no colo do útero e você tira células daquilo ali. O que o patologista, que é o médico que faz a avaliação de biópsias, de lâminas, enfim, vai avaliar? Ele vai ver a célula. E aí ele vê células que são diferentes do que ele esperaria encontrar num Papa Nicolau normal. Aí ele pode sugerir que tenha ou uma lesão de alto grau ou uma lesão de baixo grau. Quando que eu vou confirmar isso? Na biópsia, porque aí na biópsia eu vou tirar um pedaço. Então eu não vejo mais célula solta, eu vejo o tecido estruturado como ele é de forma adequada. E aí eu consigo dizer se tem NIC ou não, e se tiver NIC eu consigo tentar graduar nessa classificação que a gente faz de 1 a 2 ou 3. 1 é o mais inicial e o mais fácil de tratar. O 3 é o que está mais próximo de virar um câncer de colo de útero. Ok. Tenho tempo para mais perguntas? Fiquei na dúvida aqui. Tenho? Se tiver, coloca, tá bom. Aqui da Rosa. Tenho 67 anos, não tenho mais ovários nem útero. É necessário fazer o exame de Papa Nicolau? Minha médica só pede transvaginal. A rigor, se você já tem 67 anos, não tem mais útero e foi retirado o colo do útero também, não tem mais ovários, enfim, como você colocou, e você não tem mais atividade sexual, não há necessidade de se fazer o Papa Nicolau como exame preventivo. Tá joia. Próxima pergunta. Cadê? Essa daí já foi. Fátima, obrigada pela sua participação. A Maria da Glória. Verruguinha seca na perna pode ser um câncer de pele? Depende de qual é a verruguinha. A gente tem lesões na pele que às vezes até chamam a atenção, mas são lesões benignas. Uma muito comum que a gente vê, principalmente em pacientes mais idosos, é a ceratose seborreica, que é uma lesãozinha que chama atenção, é mais escura, feia, as pessoas às vezes chegam preocupadas, é uma lesão benigna. Depende de qual é a verruga, a gente precisa avaliar isso de forma adequada. Eu penso sempre assim, gente, uma avaliação pelo menos anual, vai. Você vai uma vez por ano num dermatologista para ele fazer lá a investigação, te olhar direito, de cima e embaixo, tudo. Você perceber isso o tempo todo em você mesma, no espelho, perceber se tem alguma alteração. E, na dúvida, busque um médico para fazer essa avaliação correta, né? E já que a gente só pegando o gancho aí dessa lesão de pele, né? Lembrar também sempre da proteção, usar protetor solar. Uma coisa que há anos atrás a gente não falava, né? Hoje em dia a gente fala isso de forma mais frequente, mas pegando o gancho aí com essa lesão que é de pele, o uso do protetor solar, independente se você está indo para a praia, independente do que é o seu dia a dia, é importante porque é um fator que vai ajudar a gente a prevenir câncer de pele, que esse sim é o mais frequente na população. Olha lá. Mioma pode desenvolver um câncer? É a Norma que está perguntando. Essa pergunta é uma pergunta que eu gosto muito, porque é uma pergunta frequente no consultório. Não, mioma não vira câncer. Mioma é uma lesão benigna. Qual é a grande questão? Miomas grandes, com crescimento rápido, existe uma contraparte maligna que é o sarcoma. E aí a gente precisa diferenciar. Então, pacientes que têm miomas de grande volume ou que esse mioma tem um crescimento rápido, a gente muitas vezes indica a cirurgia, tem indicação da retirada desse mioma ou do útero, a depender da situação dessa paciente, para avaliar se não é a contraparte maligna, se não é o sarcoma. Mas não é que um virou o outro, tá? E ainda assim, tranquilizo todo mundo dizendo que a chance, mesmo nesse comportamento, a chance de ser a contraparte maligna é menor do que 1%. Olha, bem pequenininha.
Obrigada, Norma. Próxima pergunta da Lizzie. Eu fiz um exame de Papa Nicolau com ultrassom transvaginal. O médico não visualizou nenhuma lesão. Tem chance de um exame citopatológico do colo de útero vir com alterações? O ultrassom transvaginal, ele vai ver estruturas macroscópicas, coisas grandes. Então, o fato de não ter lesão no ultrassom transvaginal não significa que o Papa Nicolau não possa vir alterado. Por quê? Porque a gente está falando no Papa Nicolau de coisa a nível celular, alterações a nível celulares. Então, são alterações que não são visíveis a olho nu ou não são visíveis também por esses métodos de imagem. Por isso é que tem que fazer os dois, né, gente? Exatamente. Próxima pergunta aí, a gente vai para a Thaís. Identifiquei um caroço na garganta. Pode ser HPV? Recomendo que você passe numa avaliação, porque a gente precisa entender melhor o que é essa lesão. Pode ser, por exemplo, o que a gente chama popularmente de íngua, os linfonodos, que são órgãos de proteção que a gente tem no corpo todo e que alguns tumores têm capacidade de mandar metástase para esses linfonodos, né? Pode ser algum outro tipo de lesão, então depende do que é a lesão para a gente poder ver o risco disso ser uma neoplasia ou não. Maravilha. Só para terminar, Augusta, no preventivo deu lesão intraepitelial de alto grau, fiz colposcopia e na biópsia deu cervicite crônica inespecífica com componente agudo. Qual exame confiar? O Papa Nicolau, ele é um exame citológico, então ele é um exame de rastreio. Ele vê alterações ali soltas que podem ter associação com HPV, mas podem ter outros tipos de associação. O processo inflamatório que aparece, a cervicite, às vezes pode alterar as células encontradas no Papa Nicolau e você ter essa suspeita. Então, eu confiaria inicialmente na colposcopia, mas eu repetiria esses seus exames com um intervalo um pouco menor. Se persistir essa discordância entre esses exames, cabe uma investigação mais aprofundada. Maravilha! Papo sério, até doído, né? Porque você fala, pensar nisso meio assim pesado, chato, né? Mas importante, necessário. E eu estou muito grata, doutor Rafael, por você ter vindo. Muito obrigada. Agradeço o convite e eu queria tentar ressignificar um pouquinho, assim, quando a gente fala de oncologia e de câncer, o imaginário popular traz sempre essa ideia do câncer como uma sentença de morte, né? Então é sempre uma conversa que começa de uma forma dolorida. A gente avançou muito no tratamento, a gente avançou muito em entender o desenvolvimento dessa doença. Então, não, ter um diagnóstico de câncer ele não é igual a uma sentença de morte. É igual a uma doença que precisa ser tratada, tá? E eu fico muito feliz de ter o espaço para a gente falar dessa doença nessa perspectiva, na perspectiva da prevenção, né? Tudo aquilo que a gente consegue prevenir e detectar de forma precoce, a gente tem uma chance de cura muito maior. Maravilha, amei recebê-lo, muito obrigada. Dr. Rafael Leite Nunes, tá no Instagram como Rafael Leite Nunes, tá? E de repente você precisa mandar uma mensagem, marcar uma consulta, você pode mandar no WhatsApp 11 9 7217 2767, 11 9 7217 2767. E eu te desafio, se você não fez exames ainda, se você está atrasada com o seu Papa Nicolau, eu te desafio a marcar isso hoje. Hoje. Se faz tempo que você não vai, eu não vou ao ginecologista fazer, você marque hoje. Não importa se vai demorar para ser atendida, mas marca hoje. Doutor, muito obrigada. Foi uma alegria te receber e até a próxima, viu? Obrigada.